Olá, caros colegas, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje nós iremos falar sobre as fórmulas das operações trigonométricas, aquelas fórmulas de adição e subtração de dois arcos. Então, para demonstrar aquelas fórmulas, nós iremos precisar de dois resultados, da lei dos senos, ou teorema de Lamy, e também da lei dos cossenos. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre o Bernard Lamy. Foi um francês, nascido em 1640, que foi matemático, teólogo e também um sacerdote. Então ele nos presenteou com esse belo resultado aqui da trigonometria, que é a lei dos senos. E mais importante do que saber esses nomes é saber o que é que significa essa lei, o que é que ela nos diz. Vamos ler aqui, ó. Em todo triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos aos lados e a constante de proporção é o diâmetro do circuncírculo. O que é esse circuncírculo? É o círculo circunscrito ao triângulo, que nesse caso aqui eu chamei de ABC. Então, se eu chamar esse lado aqui de C, esse lado aqui de B e esse outro de A, né? A, B, C são as medidas desses lados aqui, respectivamente. E eu vou traçar também o raio desse círculo aqui. Eu vou ligar esse ponto até o centro. Eu poderia também ligar a qualquer um desses outros vértices. Eu vou chamar esse raio de R. Então, a partir da leitura do enunciado desse teorema, a gente pode afirmar que Azinho está para seno do ângulo A, né, que é o ângulo que lhe é oposto, assim como B está para seno de B, assim como C está para seno de C, e tudo isso é igual a 2R, né, que é o diâmetro desse círculo aqui circunscrito ao triângulo ABC. Então vamos agora para a lei dos cossenos. O que é que nos diz? Ó? Em todo triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses pelo cosseno do ângulo que eles formam. Então, a partir do enunciado desse teorema, a gente conclui esses três resultados. Ou seja, se nós queremos encontrar o valor, por exemplo, desse lado aqui de medida Azinho em função desses outros dois lados e desse ângulo aqui, que eu chamei de A-chapéu, basta nós efetuarmos essa equação. Observe que a lei dos cossenos é, na verdade, uma generalização do teorema de Pitágoras. Então, vale a pena você recordar esse resultado. Beleza, então vamos agora para as fórmulas das operações trigonométricas. Então, aqui eu construí esse triângulo ABC, tracei essa altura relativa ao lado AB e chamei de H o pé da perpendicular desse segmento aqui, baixado de C sobre o lado AB. Chamei esse ângulo de alfa, esse aqui de beta e esse outro ângulo aqui de teta. As medidas eu chamei de Azinho, Bzinho e Czinho. Eu quero que você recorde desses resultados. Ó. Primeiramente, teta é igual a π menos alfa mais beta. Ora, se eu somar alfa mais teta mais beta, isso tem que dar igual a 180 graus, ou em radianos, né? Π radianos. Portanto, sem problema nenhum, eu posso dizer que teta é igual a π menos alfa mais beta. Lembre-se também que o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento. E o cosseno de um ângulo é igual a menos o cosseno desse suplemento. Então, aplicando aqui a lei dos senos, nós temos o seguinte, que C está para o seno de teta, assim como A está para o seno de alfa, e assim como B está para o seno de beta, e tudo isso aqui é igual a 2R's. Embora a gente não tenha desenhado aqui o círculo circunscrito a esse triângulo, mas a gente sabe que essa proporção aqui, né, ela é igual a 2R's. Bem, então o que é que a gente pode afirmar a partir daqui? Primeiramente, eu irei trabalhar separadamente aqui com o C sobre o seno de teta
e vou igualar isso a 2Rs. Isso aqui é equivalente a dizer que o seno de θ sobre C é igual a 1 sobre 2Rs. Muito bem. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar esse seno de θ. Agora eu posso dizer o seguinte também. Quem é C? C é, na verdade, m mais n. Então isso aqui eu posso escrever m mais n vezes 1 sobre 2Rs, que vai ficar igual a m vezes 1 sobre 2Rs mais n vezes 1 sobre 2Rs. Pessoal, mas continuando aqui a conta, ó, eu quero que você note o seguinte. Eu vou repetir aqui o m, só que ao invés desse 1 sobre 2Rs, se nós olharmos para a lei dos senos, observe que 1 sobre 2Rs é seno de beta sobre b. Então, eu vou escrever aqui, ó, seno de beta sobre b, mais n vezes 1 sobre 2Rs, que eu posso substituir por seno de alfa sobre a. Seno de alfa sobre a. Então, observe que m sobre b, quem é m sobre b? Olha para esse triângulo aqui, ó, o triângulo ACH. M sobre b é exatamente o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, eu vou substituir esse m sobre b por cosseno de alfa, vezes aqui, ó, seno de beta, mais n sobre a. Quem é n sobre a? É cosseno de beta, né? O cosseno de beta é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, aqui vai ficar cosseno de beta vezes seno de alfa. Reescrevendo isso aqui de maneira mais organizada, eu tenho que isso daqui é igual a seno de alfa vezes o cosseno de beta mais seno de beta vezes o cosseno de alfa. Mas quero que você olhe para cá agora. Quem é o seno de θ? Seno de θ é seno de alfa mais beta. Então, para finalizar, nós temos que seno de alfa mais beta é igual a seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Tranquilo? E agora, aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo ABC referente ao lado C, nós temos o seguinte, ó, quem é o lado C? Não é m mais n? Então, fica m mais n ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno de θ. Eu quero isolar agora o cosseno de θ. Então, vai ficar cosseno de θ é igual a, nós temos aqui m mais n ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado, tudo isso sobre menos 2ab. Então, vamos agora desenvolver esse resultado. No numerador, nós temos m ao quadrado mais n ao quadrado mais 2mn menos a ao quadrado menos b ao quadrado menos b ao quadrado, tudo isso sobre menos 2ab. Vamos reorganizar essa expressão da seguinte maneira. Ó. Vou pegar b ao quadrado menos m ao quadrado menos a ao quadrado menos n ao quadrado mais 2mn, tudo isso sobre menos 2ab. Eu quero que você observe o seguinte. Quem é b ao quadrado menos m ao quadrado? Ora, b ao quadrado é a hipotenusa, né, ao quadrado desse triângulo ACH. Então, b ao quadrado menos m ao quadrado, isso aqui é, na verdade, se nós chamarmos aqui de h, isso vai ser h ao quadrado, concorda? E aqui, mesma coisa, ó, nós temos a ao quadrado menos n ao quadrado. Isso daqui é igual também a
h ao quadrado. Portanto, nós iremos ficar apenas com menos 2h ao quadrado mais 2mn sobre menos 2ab. Simplificando aqui tudo por menos 2, então nós iremos ficar com h ao quadrado menos mn, tudo isso sobre ab. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo h sobre a vezes h sobre b menos m sobre b vezes n sobre a. Por que eu escrevi assim? Porque agora eu quero que você olhe novamente para esse triângulo e observe quem são essas razões. Quem é h sobre a? Bem, h sobre a é seno de beta. Então aqui vai ficar seno de beta vezes h sobre b, que é seno de alfa. Seno de alfa. Menos m sobre b. Ora, m sobre b é cosseno de alfa. E n sobre a é o cosseno de beta. Então, para finalizar, eu vou passar um tracinho aqui. E a gente tem o seguinte, cosseno de θ é igual a seno de beta vezes seno de alfa menos o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Só que quem é cosseno de θ? Cosseno de θ menos cosseno de alfa mais beta. Então, substituindo cosseno de θ por menos cosseno de alfa mais beta e já multiplicando tudo por menos 1, a gente tem aqui o cosseno de alfa mais beta é igual ao cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos seno de alfa vezes o seno de beta. Beleza? Então aqui a gente obtém aquelas duas principais relações, né, do seno e do cosseno da soma de dois arcos. O caso em que você tem seno de alfa menos beta e cosseno de alfa menos beta, isso aqui é análogo. Por que é análogo? Porque você pode muito bem dizer assim, quem é seno de alfa menos beta? Ora, isso daqui é seno de alfa mais menos beta. E você simplesmente utiliza essa mesma relação e obtém os casos análogos para a diferença, né, agora de dois arcos. Beleza? Então aqui, pessoal, a gente encerra essa demonstração. Eu particularmente acho uma das demonstrações mais belas desses resultados. Se você conhecer outras, deixa aí no comentário. Se você leciona para o ensino médio, qual das fórmulas que você utiliza, né, para demonstrar esses resultados para os seus alunos? Então fica aí essa pergunta e eu quero que você me responda, tá bom? Então é isso, forte abraço, bons estudos e até a próxima.